E eu não falei boa tarde para todos também, não é, gente? Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, ok? Nós vamos ver o conteúdo da página 56, correto? Deixa eu só arrumar um negócio aqui no meu notebook que tá meio... Ai, não consigo arrumar isso aqui. Ok. Página 56, ali nós vamos ver nesse conteúdo desse capítulo, morfossintaxe do sujeito, né? Algumas palavras que elas não exercem a classe gramatical correta dela, elas funcionam como sujeito de uma oração. E nós aprendemos que o sujeito de uma oração, no sintagma nominal, ele sempre será um substantivo ou um pronome substantivado. Mas nós vamos ver que existem outras palavras que elas também vêm, elas têm uma outra classe gramatical, mas elas podem funcionar como substantivo também. Nós dizemos que as palavras elas vêm substantivadas, né? Então eu vou compartilhar com vocês agora o livro para nós acompanharmos a explicação, correto? Vamos lá na página 56 do livro. Nessa mais uma página aqui, porque aqui nós temos apenas o exercício, né? Mas ali está dizendo, né? É a outra página mesmo, tá certo. Nessa página aqui, página 56, é onde nós vamos estar falando hoje. Deixa eu só colocar aqui no início. Ok, para quem chegou, né? Sejam bem-vindos, boa tarde. E nós estamos na página 56 do livro de vocês. Então vamos ver ali. Em capítulos anteriores, você estudou que as palavras se organizam e se agrupam em si, formando frases e orações, para que se construam enunciados coerentes e suficientes no entendimento dentro de cada contexto comunicativo. Então, foi apresentado também que as orações são formadas por dois elementos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Então, são os elementos essenciais de uma oração, sujeito e o predicado. E que o sujeito pode ser classificado como simples, composto e oculto, os que nós estudamos, mas existem também o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito, né? Quando você estuda os tipos de sujeito ali. Mas aqui nós vamos ficar com o sujeito simples, o sujeito oculto e o sujeito composto. Só um minutinho. Só vou mostrar a página que eu estou. Ali na página 56. Eu acredito que vocês tenham visualizado ali. Página 56, bem aqui no início ainda. Nessa primeira parte ali. Então, ali nós vimos, vamos ver o que diz aqui nesse quadrinho azul, como foi visto, sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. O verbo que aparece no predicado deve concordar em pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Quais são elas? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Com o sujeito a que se refere. Então, aqui nós vamos ver, observe a mensagem do garoto na tirinha, né? Nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. As palavras que nós temos grifadas aqui são pedir, andar, esperam e se movam. São verbos, não é? O sujeito do verbo andar é o pronome eu. Para quem andar? Eu andar.
E do verbo movam-se é as pessoas. Quem se movam? As pessoas. Agora ali os verbos pedir e espero tem como sujeito a primeira pessoa do discurso eu. Quem pedir? Eu pedi. Não aparece na oração, está oculto, ok? Mas eu consigo identificar através da terminação do verbo. Igual o outro aqui, espero. Quem espero? Eu. Né? Aí você conjuga ali o verbo para ver qual pessoa. Eu espero, ok? Isso, eu espero. Então, aqui, se você observar, nos dois temos um sujeito oculto, mas eu consigo identificar qual é a pessoa pela terminação desse verbo ali, ok? Agora, nesse capítulo serão apresentadas as relações morfossintáticas do sujeito, considerando, né, que a morfologia é a parte da gramática que estuda as classes de palavras e as suas flexões. O que seriam essas classes de palavras? Nós temos 10 classes de palavras, ou podemos dizer também classes gramaticais, que são elas substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, a morfologia, ela estuda as classes de palavras, ok? E as flexões dela, que seriam ali singular, plural, feminino, masculino. E que a sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras na frase. Então, que relação que tem essas palavras das 10 classes gramaticais em relação às frases em si, ok? Pode-se concluir que a morfossintaxe do sujeito focalizará as formas, palavras que podem exercer a função, que é a sintaxe, de sujeito de uma oração. Então, ali, o núcleo do sujeito, ele pode ser representado por substantivos ou por palavras substantivadas. Então, como assim? Substantivos nós aprendemos que substantivos são os nomes, né? Nomes que nós falamos na língua portuguesa. Então, ali, substantivo simples, composto, substantivo primitivo, derivado, próprio, comum, substantivo concreto, abstrato, substantivo coletivo, né? Então, entram todos eles aqui. Mas e aqui palavra substantivada? A palavra substantivada, ela exerce a função de um substantivo, mas ela pertence a uma outra classe gramatical. Como nós vamos ver aqui, né? Palavras de outras classes morfológicas podem assumir valor de substantivo quando vêm antecedidas por um determinante. Esse determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome ou pode ser um numeral. Então, nesses casos, disse que a palavra foi substantivada. Como exemplo aqui, nós temos aqui os ciclistas enviaram a carta. Ciclistas é um substantivo normal, ok? Então, aqui, quem enviaram a carta? Os ciclistas é o sujeito dessa oração. E nós temos como núcleo desse sujeito o substantivo ciclistas, que nós aprendemos também como sintagma nominal, correto? Agora vamos observar essa outra oração aqui. O pedalar e o caminhar são atividades prazerosas. Procurando ali, quando a gente lê essa oração e nós vamos tentar encontrar, nós vamos encontrar o sujeito, separar, né, sujeito e predicado, então eu vejo aqui, o que são atividades prazerosas? O pedalar e o caminhar. Nós fazemos a pergunta ao verbo para encontrar o sujeito da oração. Mas nós sabemos que o sujeito da oração, ele é formado, ele virá ali como núcleo do sujeito um substantivo ou um pronome, que exerce a função, né, que ele pode ser um pronome substantivo que substitui nomes. Mas observem aqui, pedalar e caminhar são verbos, ok? Pedalar é um verbo, caminhar é outro verbo, mas olhem aqui, o pedalar, o caminhar. Esses dois verbos vieram acompanhados do artigo o.
Olhem aqui. Quando ele vem acompanhado desse artigo que nós chamamos de determinante, nós dizemos que essas duas palavras que a classe, se você for pesquisar no dicionário, é um verbo. Vai aparecer lá para você como verbo. Mas ele aqui exerce a função de substantivo. Dizemos que é uma palavra substantivada porque ela está acompanhada de um determinante. Então, o pedalar e o caminhar é o sujeito dessa oração e como núcleo desse sujeito são as palavras pedalar e caminhar. Dizemos que pedalar e caminhar nessa oração aqui são substantivos, ok? São palavras substantivadas. Correto, gente? Os verbos estão acompanhados do determinante o, que é um artigo, por isso estão substantivados, é o que está escrito aqui. Então, ao invés de dizer que aqui é um verbo, não será, é uma palavra substantivada. Então, vamos ver ali agora pronomes de valor substantivo. Pronomes que podem ser usados no lugar de substantivo. Ali nós sabemos que os pronomes que nós podemos substituir, geralmente são os pronomes retos e os oblíquos, mas isso não impede que outros pronomes também exerçam a função de substantivo. Aí nós temos um exemplo aqui. Ele entregou a carta aberta ao vice-prefeito. Quem entregou a carta aberta ao vice-prefeito? Ele. Ele é o pronome pessoal reto e é o núcleo do sujeito também, ok? Nós temos aqui um pronome pessoal reto e está substituindo o nome de uma pessoa, podemos dizer que ele é o João, não é? Um exemplo. E para não repetir talvez o nome da pessoa, nós utilizamos aqui o pronome pessoal reto. E é o sujeito da oração, é o núcleo do sujeito da oração e nós chamamos também de sintagma nominal. Agora observem aqui nesse outro exemplo. Tudo e todos o impacientavam ultimamente. Quem o impacientavam ultimamente? Tudo e todos. Então aqui tudo e todos são pronomes indefinidos, mas aqui eles estão substituindo nomes de pessoas. Tudo, ou seja, todas as coisas, e todos. Todos quem? As pessoas em si. Então, foi utilizado esse pronome indefinido e ele aqui se tornou uma palavra substantivada. Não vem acompanhado de determinantes. É que eles estão substituindo nomes, porque essa é a função do pronome, não é? A função do pronome é estar substituindo nomes, que são os substantivos que nós aprendemos, ok? Então, aqui, ele é o sujeito da oração, tudo e todos é o sujeito dessa outra oração, como pronome indefinido, ok? Agora aqui, nesse outro exemplo, numerais de valor substantivo. Qualquer numeral que pode ser usado no lugar de substantivo. Qualquer numeral pode ser usado no valor de um substantivo. Então, vamos observar aqui. Os 5 continuaram a pedalar. Quem continuaram a pedalar? Os 5. Os 5 quem? 5 pessoas, não sabemos, ok? Quem são essas pessoas? Mas sabemos que se estão pedalando, são 5 pessoas pedalando, ok? Então, aqui eu tenho um numeral cardinal, que indica quantidade, mas ele está funcionando, né, como substantivo, porque nesse caso ele veio acompanhado do determinante os 5, substantivando esse numeral, correto? Agora olhem aqui esse outro exemplo, apenas o primeiro e o segundo receberam o prêmio. Quem receberam o prêmio? O primeiro e o segundo. Dentro de um contexto, é claro que nós saberemos quem serão essas pessoas, mas aqui sabemos que refere-se a algumas pessoas. Mas foi usado aqui o numeral ordinal, que indica a ordem, ok? Apenas o primeiro e o segundo. E se você observar, esse pronome também ele está acompanhado de um determinante, que é o artigo o primeiro, o segundo, correto?
Então, aqui nós dizemos que esses numerais, eles foram substantivados, ok? Temos aqui exemplo de pronomes indefinidos que foram substantivados, numerais cardinais que foram substantivados e aqui numerais ordinais que foram substantivados. E no exemplo anterior, verbos, né, que foram substantivados, correto? Então, aqui, nesses numerais, nos dois exemplos, vieram acompanhados de determinantes. Vamos ver agora aqui uma oração, toda uma oração de valor substantivo. Porque na primeira oração terá apenas um verbo, ok? Então, a segunda oração, ela funcionará ali como o sujeito desse verbo que aparece na primeira oração. Então, ali, formado por uma oração inteira, o sujeito, neste caso, contém um verbo. No sujeito vai conter um verbo. Geralmente, para facilitar a identificação, essas orações podem ser substituídas pelo pronome isto, ou pode ser por os outros equivalentes, isso, ok? Isto, isso. Nesse caso, disse que o sujeito é oracional. Como assim sujeito oracional? É um sujeito formado por toda uma oração. Então, toda aquela oração, ela vai estar funcionando como sujeito do verbo da oração principal, nós vamos dizer assim. É que logo vocês vão estar estudando as orações subordinadas substantivas e nessas orações subordinadas substantivas tem uma delas ali que ela exerce a função de sujeito da oração principal, que é aquela que não contém conjunção, sabe? Vocês vão chegar lá, vocês vão entender o que eu estou falando depois. Então, ali, orações de valor substantivo. Vamos ver aqui esse exemplo. Planejar a mobilidade urbana é importante. Verbo que forma a oração, né, aqui, planejar, que é o núcleo do sujeito. Observem que isso daqui é um verbo, mas eu tenho outro verbo aqui, é o verbo ser. Então, por isso que eu tenho duas orações. Vocês já estudaram período simples e período composto. Nós contamos os períodos, as orações, através dos verbos. Então, como temos dois verbos aqui, nós temos um período composto. Mas observem que esse primeiro verbo aqui, ele não contém sujeito. Então, toda essa oração aqui, ela está funcionando como sujeito desse verbo planejar. Então, planejar a mobilidade urbana é importante. A mobilidade urbana é importante planejar, certo? Aqui vamos ver esse exemplo. Convém que todos observem as ruas da cidade e que cobrem melhorias ao poder público. Aqui nós temos um sujeito composto. Como assim sujeito composto? Né? Toda essa oração aqui, ela está funcionando como sujeito desse verbo convém, ok? Convém é o verbo e ele está conjugado na primeira pessoa. Aqui eu tenho uma conjunção que inicia essa segunda oração. E aqui observem que ela repete aqui, que todos observem as ruas da cidade, que, né, cobrem as melhorias ao poder público, que todos cobrem, né, a melhorias ao poder público. Então, essa oração aqui, nesse período composto que nós temos aqui, que eles funcionam como um sujeito desse verbo. Então, convém que todos observem as ruas da cidade, convém que cobrem melhorias ao poder público, certo? Por isso aqui é colocado como sujeito composto, porque nós temos dois verbos que contêm um sujeito aqui, observem o que, sujeito não, um complemento dele, observem o que, as ruas cobrem o que? Melhorias ao poder público. Então, esses dois verbos ali, né, toda essa oração funciona como sujeito do verbo da primeira oração, que é o verbo convém. Eu sei que às vezes pode parecer estranho, mas se você procurar todos os verbos dentro de um contexto, dentro dessa oração aqui, então você vai olhar que temos ali convém, observem e cobrem. Mas convém o quê? Não é? Então, todo esse termo aqui,
que todos observem as ruas da cidade. Convém o quê? Que todos cobrem melhorias ao poder público, certo? Então, essa oração está iniciando ali por um pronome relativo, né? E ela vai estar funcionando como sujeito desse verbo convém, ok? Dizemos que temos uma oração inteira com o valor de um substantivo, ou seja, de sujeito desse verbo aqui, porque sabemos que no sujeito da oração contém um substantivo, certo, gente? Vamos ver ali na próxima página. Ali na página 58. E depois nós vamos fazer os exercícios, ok? Então, aqui eu tenho, no caso do sujeito oculto elíptico, embora ele não apareça, nenhuma palavra no espaço destinado ao sujeito da oração pode perceber que sua presença pode perceber a presença dele através da terminação do verbo. Aquilo que eu disse antes para vocês. Nós encontramos um sujeito oculto pelo verbo, porque ali nós vamos saber em qual pessoa está conjugado esse verbo. Então, aqui nós temos pedalo até a escola todos os dias. Quem pedalo? Eu pedalo, ok? Então, aqui eu tenho um sujeito oculto. E através do verbo, da terminação do verbo pedalar aqui, eu consigo identificar que ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Então, o sujeito pode ser chamado de sujeito elíptico também, ok? Sujeito elíptico ou sujeito oculto. Eu digo oculto que é mais fácil para vocês lembrarem, tá? Um outro exemplo que nós temos aqui. Cuidas muito bem do meio ambiente. Quem cuidas? Aí você vai lá. Eu cuido, tu cuidas, ele cuida, tu cuidas, ok? Segunda pessoa do singular. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto também. Quem cuida, né? Cuidas muito bem do meio ambiente? Tu cuidas, correto? Só lembrando, porque isso daqui vocês já estudaram também, os tipos de sujeito. Queremos uma cidade mais sustentável. Quem queremos? Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, ok? Primeira pessoa do plural. Então, aqui, através da terminação desse verbo, eu consigo identificar qual é o sujeito dessa oração, tá? Sujeito oculto. Podemos chamá-lo de oculto, ele aparece aqui, vocês podem ver, sujeito oculto ou sujeito elíptico, certo? Você só vai conseguir identificá-lo através do verbo, ok? Por vezes, por uma questão de economia textual, para evitar repetições desnecessárias, o sujeito pode não se encontrar explícito na oração, mas já ter sido mencionado anteriormente. Portanto, é preciso sempre considerar dentro de um contexto se há alguma palavra que esteja referindo-se àquele verbo ali para você saber qual é o sujeito daquele verbo, tá? No exemplo a seguir, todos os verbos possuem o mesmo sujeito. Olha aqui a diferença, né? Aqui eu tenho um exemplo. Só um pouquinho. Aqui nós temos assim: Sara gostava de passar as férias na fazenda. Lá acordava cedo, tomava banho de rio, colhia frutas no pomar e ouvia as deliciosas histórias da avó. Eu tenho um sujeito aqui dessa oração, Sara. Quem gostava de passar as férias na fazenda? Sara. Então, o sujeito desse verbo aqui é Sara, ok? Lá acordava cedo. Quem acordava cedo? Sara, ok? Ela tomava banho de rio. Quem tomava banho de rio? A Sara. Colhia frutas no pomar. Quem colhia as frutas? A Sara. E ouvia as deliciosas histórias da avó. Quem ouvia? A Sara. Olha como está aqui. Todos os verbos relacionam-se ao mesmo sujeito. Sara gostava, Sara acordava,
Sara tomava, Sara colhia e Sara ouvia. Mas se ficasse, já pensou se nós escrevêssemos esse texto dessa forma? Sara gostava de passar as férias na fazenda. Lá, Sara acordava cedo, Sara tomava banho de rio, Sara colhia frutas no pomar e Sara ouvia as deliciosas histórias da avó. Quando você repete demais, né, esse substantivo, você repete demais uma palavra, o texto se torna cansativo, ok? Então, ali não há a necessidade de ficar repetindo o sujeito dessa oração, o sujeito desses verbos aqui. Então, por uma economia textual, digamos assim, e para o texto se tornar melhor, né, haver mais coesão e coerência dentro de um texto. Então, por isso que nós não utilizamos dessas repetições. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos entender que há um sujeito para todos os verbos, mas tem alguns textos, né, que você não vai conseguir identificar qual é o sujeito, ele não vai estar claro, ele pode estar oculto, igual a esses exemplos aqui, ok? E outros podem não ter sujeito também, e outro já aparece explícito ali, ok? Já aparece explícito para que todos saibam que o sujeito daquele verbo é aquele que foi dito anteriormente, ok, gente? Eu não sei se eu acredito que vocês tenham entendido sim, porque o conteúdo não é difícil, é um conteúdo bastante fácil, ok? Aqui nesse exemplo nós vimos apenas o sujeito oculto, ok? Que você consegue identificá-lo pela terminação do verbo. Aqui nesse outro caso, um sujeito para todos esses verbos que foram escritos ali, para não se repetir esse mesmo sujeito, e nós conseguimos identificar quem é, ok? Só vou revisar aqui um pouquinho, né? Nós temos orações que elas funcionam como substantivo, elas têm valor de um substantivo. Por quê? Porque sempre na primeira oração vai conter apenas um verbo, ok? Aqui, numerais com valor de substantivo. Se você estivesse estudando classe gramatical, não é? Nós iríamos dizer que 5 é um numeral. Só que aqui nesse caso, nós temos o 5 como um numeral com valor de substantivo, porque ele está substantivado, ok? Então, nós temos os pronomes de valor substantivo, né? Os pronomes pessoais retos e os oblíquos, eles já funcionam como eles já substituem nomes, mas não impede que os outros os outros pronomes também eles funcionem como sujeito, como substantivo ali, né? Palavra substantivada e sujeito da oração. E aqui nós temos substantivos ou palavras substantivadas. No caso aqui, o exemplo de 2 verbos que vieram acompanhados de determinantes. Então, por isso, eles são considerados substantivos ali, tá? E eu acredito assim, bastante fácil o conteúdo, não é difícil. E se nós tivéssemos o tempo suficiente para respondermos todas essas questões agora, mas se não der tempo, vocês vão fazer depois, não é, gente? Fazendo em casa ali, prestando bastante atenção, assistindo às demais aulas que nós temos, ok? As aulas também, elas ficarão gravadas e ali eu espero que vocês tenham entendido bem. Então, vou deixar esses minutinhos restantes ali para vocês perguntarem alguma coisa que talvez vocês não tenham entendido, ok?